palavra de hoje é uma palavra que Deus tem falado muito aos nossos corações, né? Conquistando a fé poderosa, a fé que nos vai levar à restituição, né? Muitas vezes a gente para na nossa vida e a gente fala: será que algum dia eu vou voltar a viver aquele sonho que eu perdi? Quem que já perdeu um sonho aqui, né? Será que eu vou voltar a viver aquele sonho? Será que é possível novamente eu ter, né, aquele terreno, aquela casa, aquele carro que eu perdi? Aquele relacionamento, um relacionamento de verdade, né? Nós somos levados a tantas perdas na nossa história e às vezes nós deixamos de acreditar que é possível, acreditar que nós podemos viver novamente os sonhos que um dia nós sonhamos. E entender na nossa vida, queridos, eu acho que o principal de tudo é entender o que é sonho de Deus e o que não é, né? Porque às vezes a gente fica parado em lugares que não são da vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes você fica ali preso num relacionamento que não é de Deus para a tua vida. Às vezes você fica preso em histórias que já passaram e que não faz parte mais. Não é mais o que Deus tem, não é mais o que... porque Deus mudou. Não, Deus não muda, mas nós mudamos. Sim ou não? Né? Nós mudamos. E às vezes as mudanças trazem para as nossas vidas exigências. Nós vamos ficando mais exigentes à medida que a gente muda. Então, é muito importante nesse tempo de olhar para a restituição, você olhar para a tua história e olhar para o que mudou dentro de você em relação àquilo que você tem buscado diante de Deus. Eu vou contar aqui para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou ilustrando aqui em palavras para vocês. Um tempo atrás, muitos anos atrás, eu e o pastor Alex, nós fomos liberados pelo nosso bispo Robson para acompanhar um bispo que tinha sido enviado para fazer a obra nos Estados Unidos. E nós começamos a fazer uma mobilização, uma mudança na nossa vida. Mudança essa que eu falei, eu acho que eu compartilhei na semana passada, em algum momento que eu preguei, que nós fomos morar num quarto, né? E porque a gente tinha vendido os nossos móveis, entregado a casa que a gente morava e fomos ficar na casa da minha mãe. E nesse período de tempo que a gente começou a se organizar a documentação, tirar passaporte e tudo mais, nós começamos a orar também. E os nossos bispos que foram para fora, eles estavam muito felizes porque a gente ia, porque a gente se identificava, a gente, né? Foi uma galera para os Estados Unidos, lá para Atlanta. E um dia, a bispa ligou para nós. E a gente conversando, ela contando como que estava a vida lá, o que estava fazendo. Eu fui fazer um curso de cabeleireiro, imagina, gente. Porque todo mundo se virando para poder, né, entrar num país, uma outra língua. E tudo que eu aprendi a fazer na minha vida é o que eu faço. Mas no outro país, até você
abrir as portas no lugar, na tua área e tudo mais. Às vezes você precisa revalidar os seus diplomas, né? Enfim, fui fazer o curso, eu fazendo o curso de cabeleireira. E um dia conversando com a bispa, ela, assim, sabe quando soltou uma frase? Ela falou assim: Deise, a gente não vê a hora de vocês chegarem aqui, e aquela alegria. A casa tem 8 quartos, um dos quartos é seu, outro dos meninos, e blá, 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 até vocês, né, começarem a trabalhar. E a gente foi falando tudo. Daí ela falou assim: mas Deise, eu acho que nem, sabe assim, o Espírito Santo tomou a voz dela ali. E ela falou assim: vocês não podem sair do Brasil sem deixar a semente de vocês. Aí, oi? Aí eu falei assim: mas a gente está esperando vocês. E nós desligamos e eu parei e falei para o meu marido, eu falei assim: que semente? Qual é esta semente? E aí nós fomos cavar dentro da nossa vida, do nosso coração, e nós descobrimos dentro de nós que nós tínhamos sonhos que nós não tínhamos realizado. Nós tínhamos desejos na nossa vida que nós não tínhamos vivido no Brasil. E Deus usou a bispa ali para falar. E aí nós começamos a orar. E é tão tremendo, queridos, que quando você se conecta com esses lugares, as portas começam a se abrir para a tua vida, né? E nessa época foi tão interessante que o Alex falou assim: eu acredito que isso está relacionado com a música. E ele falou assim: a gente sempre falou em gravar um segundo CD, porque nós gravamos um CD em Minas e teve muitas histórias com esse CD, né? E a gente acabou que o nosso sonho com aquele lugar foi paralisado. E aí nós começamos a orar: Senhor, se realmente é isto, se realmente o Senhor tem isso para a nossa vida, então nos dá sinais, move os céus, move a terra. Aí surgiu um amigo de muitos anos, que fazia tempo que a gente não conversava, e ele voltou a falar com a gente. E aí ele estava com um estúdio na casa dele. Olha como que as coisas vão acontecendo. O Alex falou assim: não, mas eu não tenho dinheiro para gravar. Não, vem, grava. Depois que vocês lançarem, vocês pagam. Vocês estão entendendo? E assim nasceu o primeiro CD aqui em São Paulo, nosso. Fomos gravar, entramos no estúdio. Deus movimentou banda. Deus começou a colocar todas as coisas nas nossas mãos. E como que vocês percebem, a gente está aqui no Brasil até hoje. Amém? Sabe, queridos, a palavra de Deus fala, abre Romanos capítulo 4, verso 13. Diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Amém? Quando você recebe uma palavra da parte de Deus, esta palavra, ela se torna, queridos, uma bússola na tua vida. Amém? Abraão, ele recebeu uma palavra da parte de Deus, uma promessa de que ele seria pai das nações, pai de muitos filhos, mesmo sem ter nenhum. Mesmo sem ter
nenhum filho. Às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou fazer isto? Eu não tenho dinheiro. A gente começa a colocar obstáculos, né? Não é pelo que você tem, mas é pelo que você acredita. Não é pelo que você vê com os teus olhos naturais, mas é pelo que você enxerga com os teus olhos espirituais. A fé, queridos, ela não é vivida com o natural. É muito fácil eu falar assim, nossa, eu creio que esse microfone existe. Eu estou vendo. Nossa, eu creio que eu tenho água para beber. Está aqui na mesa. Diferente é eu não ver, é eu não ter, mas eu acreditar. E eu começar a dizer, no mundo espiritual, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, tudo aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, vai se cumprir. Eu chamo a existência aquilo que não existe como se já existisse. Eu chamo o meu diploma, eu chamo a minha carteira de habilitação, eu chamo a minha viagem, eu chamo a minha casa, eu chamo o meu ministério, eu chamo as vidas, eu chamo a existência o que hoje não existe aos olhos naturais, mas espiritualmente já foi liberado pelo Senhor como promessa para minha vida. Já pensou se Abraão olhasse para o Senhor e começasse a questionar o Senhor? Sobre a velhice, sobre a esterilidade de Sara, sobre as responsabilidades que ele como filho tinha na família dele, porque Abraão ele tinha uma responsabilidade como filho no povo dele, com os bens dos pais dele. Mas Abraão, ele decidiu crer na promessa de Deus. Abraão decidiu olhar para os céus e falar, Deus tem algo maior para a minha vida. Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa para mim. Deus tem sonhos para o meu coração. E às vezes, queridos, tem pessoas que não vivem sonhos maiores porque estão presos no passado. Estão presos nas histórias antigas. Estão presos em lugares que não fazem mais parte dos sonhos de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você mudou, porque as pessoas mudaram. E eu lembro que eu e meu esposo, na época, a gente parou e a gente começou a olhar para aquele lugar e Deus começou a mover os céus, a terra. E o tempo foi passando e aquele lugar foi perdendo sentido espiritual para nós. E é tão interessante, eu viajei para os Estados Unidos uns anos atrás, eu amo aquele lugar, mas eu falo para o meu marido, eu não me vejo morando aqui. Interessante isso, né? Não me vejo morando. Se fosse para escolher uma terra hoje para eu, viver e morar, não seria, eu acho que não seria lá. Acho que eu iria para Israel, viu? Ficar um tempinho lá, estudando. Mas sabe quando a gente para e você fala assim, o que mudou? A promessa, a semente que eu precisava deixar, a semente que eu precisava deixar.
Abraão, ele tinha uma semente que ele precisava deixar. Ele tinha uma herança que precisava ser multiplicada através da vida dele. Você tem uma semente que precisa ser multiplicada através da tua vida. Deus nos dá uma promessa. Antes de realizar algum milagre, Ele nos dá uma promessa. E o mais importante para Ele não são as coisas, mas nos ensinar a ter fé, a acreditar. Porque a fé transforma promessas em posses. Transforma sonhos em realidades, transforma perdas em ganhos, transforma prejuízos em restituição. Amém? Talvez você olhe para a tua vida e fale assim: nossa, mas eu sofri tantos prejuízos na minha vida. Começa a dizer: nossa, eu tenho tanta restituição para receber da parte de Deus. Tanta restituição que eu vou receber da parte do meu Deus. É isso mesmo. Olha para os lugares que você perdeu. Eu levei muito tempo para entender que crente não perde, crente semeia, e quem semeia colhe. Vocês não entenderam. Às vezes a gente fala: ai, fulano me deixou. Ai, fulano me abandonou, né? Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo, não perdi nada. Eu semeio. Então eu vou lá e já oro assim: Senhor, nós estamos semeando. Estamos semeando no mundo espiritual. Uma vez roubaram meu carro e do pastor Alex. A gente tinha um Passatinho, né? Não é da época de muitos de vocês o Passat, né? A gente lutou para comprar aquele Passat 79 lá em Uberlândia, Minas Gerais. E era um Passat que ele tinha. Quando o Alex trouxe aquele carro, eu olhei para a cara dele e falei assim: meu bem, a gente é os Flintstones. Porque o assoalho do carro estava furado. Então, a gente entrava dentro do carro, falei: daqui a pouco a gente vai ter que pôr, sabe, lembra do carro dos Flintstones, que ele anda, era nós. E aí a gente lutou para economizar dinheiro, para mandar arrumar o carro. Arrumou o carro, no dia que o Alex pegou o carro na oficina, todo feliz, todo maravilhado, né? Porque era uma sexta-feira, de feriado. Aí todo mundo, não, era um sábado, foi sábado, sexta-feira, né? E aí nós pegamos, eu falei assim: bom, era um feriado prolongado, tá, gente? Eu lembro, eu falei assim para ele, falei: meu bem, vou aproveitar que o feriado é prolongado, vamos levar essas coisas para casa. Eu peguei todas as minhas Bíblias e do Alex, que ficava no escritório da igreja, de Bíblia de estudo. A gente tinha umas 10, 12. Bíblia anotada, Bíblia pentecostal, Bíblia Thompson, só Bíblia cara, gente. Para e pensa, né? E vou levar as provas dos alunos do curso de obreiros que eu dava lá em Minas, que eu tenho que corrigir. E eu sei que a gente foi enfiando tudo no carro. Aí a galera da igreja falou assim: vamos para o Rei do Caldo. Quando vocês forem em Minas, Rei do Caldo. Vamos para o Rei do Caldo. E aí foi todo mundo lá para o Rei do Caldo. O Rei do Caldo é assim. Cadê o irmão Cícero? Comer feijoadinha lá no sábado com o irmão Cícero. É muito parecido com o seu estabelecimento. Só que ele fica de esquina. E assim, tem pouquinha mesa dentro, mas do lado de fora é tanta
a mesa. E mineiro parece que gosta de comer na rua, assim, sentar e comer durante o dia. Não é gostoso? A gente, quando vocês quiserem comer uma boa feijoada aí, ou um almocinho caseiro ali com os irmãos, ali é tempero da praça, né? E aí a gente sentou ali, e eu lembro que a gente ficou assim, o Alex colocou o carro lá embaixo, na rua, porque estava lotado. E eu falei assim, meu bem, você vai deixar o carro aqui? Ele falou assim, amor, não tem estacionamento lá em cima. Eu falei assim, então tá bom. Fechou o carro, desligou. Aí o menino chegou, um discípulo nosso, pastor, já mandei reservar a mesa. Nossa mesa tá ali fora já tem, todo mundo tá sentado lá. E quando a gente chegou, aquela mesa assim, sabe? Tinha uns 10, porque foi chegando o pessoal, eles marcaram encontro. Tô chegando. Pedimos nosso caldo, tudo. Daqui a pouco saiu um carro da nossa frente. O Alex falou assim, vou lá embaixo pegar o carro e trazer para cá. Aí um discípulo falou assim, estou indo junto com o senhor, pastor. Quando ele voltou assim, meu bem, roubaram o carro. Eu falei assim, mentira. Dele, não, meu bem, roubaram o carro. Aí as meninas, todo mundo rindo, ai pastor, como o senhor é engraçado. Dele, meu bem, roubaram o carro. Eu olhei para a cara dele e falei assim, gente, ele está falando sério. Falei, roubaram o carro? Ele falou assim, roubaram minhas Bíblias. Eu nem pensei no carro, eu pensei nas Bíblias. Aí teve um engraçadinho que falou assim, eu falei assim, ai meu Deus, levaram as provas. Ele era meu aluno, mas eu vou. E eu lembro que nós chegamos em casa e a gente ficou assim, meu Deus, roubaram o carro, a gente não conseguia dormir. E eu falei assim, bom, pelo menos o cara vai se converter. Ele tem a obrigação de se converter. Porque 12 Bíblias dentro do carro. 12 Bíblias de estudos. E a gente ficou um tempão esperando que fosse devolvida aquelas Bíblias. Que fosse devolvido aquele carro. E sabe que eles às vezes você fica ali preso naquele lugar. Não, vão devolver. Não, e não devolveram. Mas as Bíblias foram restituídas em novas Bíblias, que o Senhor nos deu recursos para nós comprarmos. Pessoas que nos presentearam. Uma vez um discípulo meu chegou e falou assim, comprei essa Bíblia, mas eu não entendo nada dela. Senti pelo Espírito Santo dar para a senhora. Eu até chorei. Porque eu falei assim, gente, isso é restituição. Meu marido trabalhava na empresa onde eu sonhei. Eu falei assim, meu bem, sonhei que você subia essa escada correndo com uma chave e falando assim, ganhei um carro. Ele, amém. Passou uma semana, ele subiu a escada correndo, você não vai acreditar. Falei, fala, o que aconteceu? Ganhei um carro. Aí você está falando sério? Ele falou assim, não, estou brincando, é aquela bestinha ali embaixo, tá vendo? Ó, o meu chefe deixou para eu poder fazer as entregas. Deu, ai, como você é boba, Alex. Eu falei, mas eu creio que Deus vai nos dar recursos, nós vamos ainda, sabe, ou comprar ou ganhar o carro que a gente perdeu. Passou um mês, ele subiu a escada correndo. Meu bem, você não vai acreditar, ganhei o carro. Meu bem, é sério. Eu falei assim, Alex, meu bem, vem cá. Ele desceu. Aí tava lá um escortezinho, o Rob. Gente, isso faz tempo, tá? Escortezinho, nem é da época de alguns de vocês aqui. Escortezinho, o Rob, novinho, foi presente. Aí passamos um tempo com aquele carro. Um dia, já contou para vocês que ele estava no culto e o Senhor falou para ele dar o carro. Aí chegou no meio do caminho, a gente voltando para casa, ele falou assim, você acredita que eu ouvi uma voz falando que era para eu entregar o carro? Eu falei, você entregou? Ele falou, eu não. Eu falei assim, como não, meu bem? Ele, não, porque eu fiquei preocupado. Eu falei, Alex, para o carro. Vai lá no orelhão e liga para o bispo. Entrega o carro. Mas a gente vai andar a pé. Eu falei assim, Alex,
Deus sabe o que faz. Se Deus falou para você dar o carro, você vai ficar com o carro. O que é isso, meu bem? Aí a minha irmã estava no carro e falou assim, e eu senti que vocês vão ganhar um carro. Eu falei, viu? Tá vendo? Dá o carro, a gente ganha o carro. Deus é bom, Ele não deu esse? Então, e foi no outro dia, recebemos um outro carro 5 anos mais novo do que o nosso carro. Né? Sabe, queridos, às vezes a gente fica tão preso nas coisas. A restituição, ela só chega na nossa vida quando nós entendemos, queridos, que no lugar da perda é o ganho. Que em Deus não existe perdas, que quando você anda com o Senhor, nada é perdido, tudo é crescimento, tudo faz parte de um propósito. Quem tem promessa de Deus tem propósito. Amém? Hoje eu paro e eu olho para a nossa história, para a minha história e para a história de tantas pessoas que eu conheço. Tantos homens e mulheres de Deus, tantos campeões que entenderam o que é andar com o Senhor, o que é receber uma promessa e se apossar dela, tomar posse daquilo que veio da parte de Deus e entender que o tempo é de Deus, não é teu. O problema está aí. O problema é que nós temos dificuldade de lidar com o tempo. Quem que já fez a experiência do feijãozinho? Coloca lá no algodãozinho. Molha e você fica ali mexendo, cutucando. Daqui a pouco começa a nascer o cabinho, você vai lá, enfia o dedo e quebra o cabinho. Matou a semente, matou a árvore de feijão. Eu achei tão tremendo que as professoras do Kids do ano passado, ou foi esse ano, foi o ano passado, né, que fizeram do feijãozinho. E o da Bia virou uma árvore, eu até plantei. Cheguei a plantar na terra e cresceu, criou, sabe? Coisa mais linda, gente. O feijãozinho na terra. Quando eu era pequena, os meus não vingavam, porque eu tinha impaciência, eu era precipitada, né? A fé não pode ser precipitada. A fé, ela precisa ser estabelecida dentro do tempo de Deus. A fé é você viver o que você não está vendo, mas acreditando que no tempo e na hora de Deus vai chegar na tua vida, vai chegar na tua história. Porque Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel para fazer isso nas nossas vidas. Romanos 4, do 16 ao 21, pode colocar para mim, por favor, diz assim: essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, ou seja, o favor de Deus, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100
anos de idade, e Sara, de idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Querido, se você não se fortalecer na fé, você perde a promessa de Deus. Muitos perderam as promessas de Deus por não se fortalecerem na fé, por não saberem esperar, por duvidarem, por questionarem, por olharem para a grama do vizinho e falar: a grama do vizinho está verdinha, a minha está sequinha. Sabe? Por que o outro consegue e eu não? Então eu também vou conseguir. E vai e faz na força. E na força, querido, ninguém vence. Porque quem anda pela fé, anda pela fé. O que aconteceu com Abraão e Sara? Sara falou assim: bom, eu não posso dar um filho para Abraão, mas a minha serva pode. Então o que ela fez? Agar, vem aqui. Você vai dormir com meu marido. Eu não posso dar um filho para ele, mas você é minha serva. Então você vai. Né? Tem pessoas que falam: Deus me prometeu isso, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer na minha força. Aí vai pegar dinheiro emprestado, vai fazer aquilo outro, fica endividado, fica com o nome sujo. Vocês entendem? Deus falou que eu ia ter uma grande empresa, mas a grande empresa às vezes começa do pequenininho. Mas quando a pessoa entende errado, ela faz errado, ela faz pela força. Deus falou que ia me dar um homem de Deus. Então, eu estou namorando esse moço aqui, essa moça aqui, ela não é da igreja, mas eu estou evangelizando. Namoro missionário, ó, cuidado. Conheço muitos que não deram certo. Eu chamo de namoro missionário. Isso é fazer as coisas na força. E não é pela força do teu braço, querido. O justo vive pela fé. A fé que gera milagres. Quantos estão entendendo? Se a tua fé não é capaz de gerar um milagre, então não é fé. Se a tua fé, queridos, não tem força de gerar o impossível, então não é fé. Domingo de manhãzinha, o Senhor me colocou uma indignação. E nós oramos aqui de manhã pelo nosso irmão R.R. Soares. Quem estava no culto de domingo de manhã aqui, né? Eu não tenho uma amizade com ele, não tenho relacionamento nenhum com ele, não, gente. Acho ele um homem de Deus. Mas eu peguei o microfone e na hora o Espírito Santo trouxe. E creio que trouxe no coração de muitos pastores, dos nossos bispos, que também estavam orando por ele. Ontem, por volta das 5, 6 horas da... Não, acho que era mais tarde. Umas 7 horas da noite, um dos nossos pastores postou num grupo um banner de um outro pastor, né? Luto do nosso irmão R.R. Soares. Quem que viu isso? Né? Colocando que o irmão tinha morrido. Na hora eu tomei até um susto. Eu falei, aí o pastor falou assim: isso procede? Ele morreu? Aí tinha um outro apóstolo lá que também estava replicando essas notícias mentirosas do inferno. Meu marido falou: meu bem, não multiplica isso. Eu falei: eu não, vamos sair caçando. E eu fui caçando. Daqui a pouco o nosso bispo
postou lá, ele está bem, ele está para ter alta. Qualquer dia desta semana, tem um discípulo nosso que trabalha com o filho dele, que é assessor do filho dele. Notícia mentirosa, enganosa, maligna. Hoje ele teve alta para a glória de Deus. Amém. Promessa. A promessa de Deus, existe uma promessa. Senão o Senhor não teria incomodado, sabe, o povo dele para orar. Senão o Senhor não teria, queridos, incomodado a igreja dele para clamar. E eu sou muito sensível ao Espírito Santo. Eu busco ser muito sensível mesmo à voz do Espírito. Não vou fazendo as coisas na loucura. Não tenho nenhuma intenção de fama, essas coisas, gente. Mas eu entendo que quando o Espírito de Deus, sabe, nos move, é porque Ele tem um propósito. Então a fé precisa gerar milagre. A fé precisa gerar o propósito. A fé precisa trazer transformação nas coisas que existem na tua vida. As pessoas têm mania, né? Crente é uma bênção. Crente olha, nossa, você viu o filho, você viu a pessoa, você viu fulano, você viu, sabe? Esse não tem mais jeito. Você é Deus? Você é Jesus? Né? Tinha uma fala de um irmão quando eu era criança. Ele falava assim: para Jesus tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Ele é marceneiro. Quando quebra a perna da madeira, da mesa, ele vai lá e faz outra. Quando quebra um lugar, ele vai lá, ele cria algo novo. Né? Ele, sabe, tá torto, ele vai lá e desentorta. E os maiores líderes e profetas desta nação que nós temos, queridos, eram homens e mulheres improváveis, que ninguém dava nada por eles. Está aí o nosso bispo Robson. Leia a biografia dele. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de viver, de pensar, de falar. Porque o justo, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pela fé, ele vive pelo que ele acredita. E se você acredita que as coisas não vão dar certo, elas não vão dar certo. Se você acredita que fulano não tem salvação, cuidado, querido. Cuidado. Começa a profetizar. Eu e o pastor, a gente tem mudado a nossa maneira de falar. Às vezes a gente fala assim, puxa, fulano. Aí a gente para e fala assim, Deus tem um grande propósito nesta vida. A gente nunca pode dizer que uma pessoa, sabe? Não, a gente atrai. E o pior, a gente atrai é pra gente. É pra nossa vida que a gente atrai as coisas ruins. Porque a maneira de Deus trabalhar, eu já tenho aprendido que a forma do agir e do trabalhar de Deus não é do nosso jeito. É do jeito dele, porque ele é Deus. Ele faz as coisas. É ou não é, queridos? Meu pai, ele é um homem de muita fé. E o meu pai, ele falou assim, eu tenho orado, a minha oração tem sido, Senhor, não permita que nenhum dos meus se perca nesta pandemia, com essa doença, com esse vírus. Eu oro dia e noite. Aí hoje ele falou para mim,
minha filha, a gente, sabe, hoje a gente está livre. Mas tem o amanhã, então não pode parar de orar. Não pode, porque eu liguei para ele hoje, pai, ó, o Alex pegou um resfriado muito forte, né? Então ontem a gente fez o teste, porque tem que fazer, né? E hoje saiu o resultado não detectado, graças a Deus, para a glória do Senhor, né? Aí eu falei para o meu pai, ele falou assim, amém, por hoje está ganho, agora tem amanhã, continua orando. Orando, se cuidando, profetizando, declarando. Não para não, minha filha, não pode parar não, porque isso ainda não acabou. A gente não pode parar, a gente não pode brincar, isso é verdade. A fé, ela precisa enxergar o futuro. Olha Abraão, ele foi contra a esperança. O que vinha do futuro? Não vai, não consegue, tá velha, é estéril. O que Sara fez? Vai com Agar. O que aconteceu? Veio Ismael. E o que o Senhor fez? Não é Ismael, não é sobre Ismael que eu vou cumprir a promessa que eu derramei sobre a tua vida. Não precipite nas tuas ações. Não precipite no teu agir. Para, ora, busque ao Senhor e comece a chamar à existência as coisas que não existem ainda na sua vida, como se elas já existissem. A fé é a certeza daquilo que se espera, mesmo que ainda não estejamos vendo. A palavra grega de fé é pistis, que significa uma fé sólida, forte e inabalável. Romanos 1,17 também diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé é o combustível daquele que é justo, daquele que acredita, daquele que se dispõe a andar com Deus. Queridos, a gente não vive pelos diplomas que a gente tem, embora é bom ter diploma. A gente não vive pelo carro que a gente tem, embora é bom ter carro. A gente não vive pelos negócios que a gente tem, embora a gente precise dos negócios, também é bom ter negócio. Mas a gente vive pela força interior que Deus colocou dentro de nós, que se chama fé. Amém? Fé. Às vezes você está ali querendo o que o outro tem. Mas e se Deus tem outra coisa para a tua vida? Eu e o Alex falamos, peraí, não é para a gente ir para os Estados Unidos. É para todo mundo ir, menos a gente. Na época a gente ainda ficou assim meio triste, meio chocado. Mas hoje eu falo assim, meu Deus, eu não nasci para ser cabeleireira. Eu amo cortar o cabelo dos outros, eu acho maravilhoso, mas por hobby. Fui lá, cortei o cabelo da minha mãezinha, do meu paizinho. Já cortei o cabelo da Bispa Paula, gente, eu assinei já alguns cortes aí. Já participei de aqueles, como que é, de eventos que a gente faz assim, sabe, na rua e em comunidade, todo mundo vai lá, corta o cabelo de todo mundo. Eu já fiz, já cortei. De vez em quando eu ia no abrigo, cortava o cabelo das crianças, fazia penteado. Corto o cabelo dos meus filhos, do meu marido, da Bia. Já cortei até o meu cabelo. Mas eu não me vejo profissionalmente falando nesta profissão, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. Chamou as minhas irmãs maravilhosas, a Val e a Cíntia, que tem um salão que é uma igreja, que Deus usa a vida delas para... Tem mais cabeleireira aqui hoje? Tem alguém aqui que é cabeleireira? Tem? Vai, gente, se tem, levanta a mão, eu faço propaganda, né? Eu estou falando delas porque eu sei que elas são maravilhosas, cuidam do meu cabelo, uma bênção, né? Foram chamadas, tem unção, tem amor
amor pelo que fazem. E cada pessoa que recebe ali o cuidado delas, e de tantas outras que eu sei que tem amor por esse lugar, são visitadas por Deus, porque Deus chamou assim. Agora a Deise não era, foi para aquele momento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, queridos, a fé, ela nos dá certeza do projeto, certeza de que a promessa que Deus tem para nós será cumprida, certeza de que tudo aquilo que um dia nós perdemos, que foi tirado da nossa vida, vai ser restituído, porque nós decidimos andar na presença de Deus. Nós decidimos andar, nós não decidimos abrir mão das promessas que o Senhor tem, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, daquilo que Ele nos chamou para fazer, para realizar. Vai sofrer, vai sofrer, vai doer, vai doer, mas o Senhor nos chamou e Ele vai cumprir aquilo que Ele tem nas nossas vidas.